Fala, nação rubro-negra, o Redação está no ar nesta terça-feira. Vamos trazer uma atualização completa do Vitória, as últimas notícias do Leão. A gente primeiro vai falar sobre os bastidores, né, de Vitória, Botafogo e também o Grêmio. Toda a polêmica envolvendo o Lucas Alter, né, o presidente Fábio Mota se reuniu com dirigentes do Grêmio e Botafogo na sede da CBF. Eles que buscam um acordo entre os clubes, o famoso acordão, para evitar punições, evitar também problemas judiciais. Vamos também trazer informações sobre a preparação do Vitória para o confronto contra Palmeiras e Sport e também passar pela tabela do retorno para entender o comportamento do Vitória nesse segundo turno. O Vitória tem feito uma campanha de recuperação, qual é o aproveitamento do Vitória, tudo isso para a gente entender o que o Vitória busca nesse segundo turno, a permanência, claro, no Brasileirão da próxima edição. Você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, está aqui ao lado o nosso painel de inscrições, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de muito mais notícias do Esporte Clube Vitória, tá legal? Pessoal, vamos começar falando sobre o famoso acordão, isso mesmo, acordão entre os clubes, Vitória, Grêmio e Botafogo, eles que têm dívidas entre si, né, e acabam aí se reunindo na CBF para buscar um entendimento, para buscar uma solução para esse impasse. Eu trago a informação também que tudo começou na partida entre Vitória e Botafogo. O Lucas Alter, que pertence ao Botafogo, havia uma expectativa de jogar ou não. Para isso, o Vitória precisava pagar uma multa ao Botafogo, fez suspense, não divulgou na lista de relacionados. De última hora, o Lucas Alter entrou e aí o CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, né, se posicionou na rede social falando que o Vitória descumpriu o contrato. Por outro lado, o Fábio Mota disse que não, que o Vitória não descumpriu, pois o Lucas Alter já fez 70% de jogos pelo Vitória e pelo contrato entre Vitória e Botafogo, o Lucas Alter já pertence ao Vitória, ou seja, no contrato há uma cláusula em que, se o Lucas Alter atingir 70% de jogos pelo Vitória, o Vitória tem obrigação de compra do jogador, né, com um valor fixado e também o parcelamento já definido. Então, no entendimento da diretoria rubro-negra, não houve um descumprimento, o jogador já pertence ao Vitória, o Vitória vai pagar pelo atleta, só que o Botafogo entendia de outra forma. Então, isso aí gerou toda uma confusão, gerou confusão demais nos bastidores. O Fábio Mota detonou o Botafogo, dizendo que o Botafogo deve a compra de Elkson há mais de 15 anos. E, por outro lado, o Botafogo se posicionando também contra esse valor, dizendo que é um valor da associação, o Botafogo agora que é SAF. Então, toda uma novela, pessoal, por trás disso. E aí respinga também no Grêmio, que comprou Wagner Leonardo, e zagueiro rubro-negro, saiu aqui numa polêmica também danada, e já tem 2 parcelas em atraso, né? O Grêmio que ainda não pagou as 2 últimas parcelas pela compra do Wagner Leonardo. Então, muita confusão nos bastidores. Os presidentes, os dirigentes dos clubes tinham uma reunião na CBF e aproveitaram, né, o encontro para poder tratar dessa situação. O que é que ficou definido? A gente vai trazer agora que essa reunião foi bastante positiva. A gente vai atualizar aqui essa informação agora para você, que eles buscaram um acordo financeiro envolvendo essas pendências e o objetivo seria equilibrar e encontrar uma solução conjunta, permitindo que dívidas sejam compensadas ou ajustadas. As dívidas em discussão seriam o seguinte: entre Vitória e Botafogo, que está em questão o valor de cerca de 2,2 milhões, referente à venda de Janderson ao Goldstep da Turquia. Janderson que foi comprado do Vitória ao Botafogo, né? Você sabe que os clubes não vendem a totalidade, sempre fica um percentual. O Botafogo fala sobre 20% e o Vitória vendeu o Goldstep da Turquia e o Botafogo cobra esse percentual. Além disso, o Botafogo também cobra valor sobre o uso de Lucas Alter na partida contra o time carioca na rodada anterior, na rodada 33. Já o Botafogo e Grêmio, há uma pendência da parcela pela compra do atacante Nathan Fernandes, e entre Grêmio e Vitória, 2 parcelas, como eu falei, ainda abertas pela transferência de Wagner Leonardo. O encontro foi positivo, produtivo e deve seguir com levantamentos financeiros detalhados entre os clubes. A ideia é chegar no entendimento que zere e reduza dívidas de forma equilibrada. Já a questão envolvendo o atacante Elkson, citado anteriormente pelo Vitória, ficou de fora dessa rodada de negociações. Então, pessoal, tá aí o detalhamento, né? Os clubes começaram a se movimentar, tentando resolver essa pendência financeira. Tudo começou na questão ali do Vitória e Botafogo. Vamos ver se o Vitória vai receber esse valor, né? O Vitória que tem um valor muito maior, né? Para você ter ideia, a compra do Lucas Alter gira em torno de 6,9 milhões de reais.
e a venda do Vitória para o Botafogo, a venda do Elkson, gira em torno de 12 milhões. Em relação a Wagner Leonardo, que foi comprado pelo Grêmio, 26 milhões de reais. Então, Vitória vai sair com saldo positivo, mesmo que abata, né, compra do Lucas Alter, 1 milhão da partida contra o Botafogo, Vitória ainda sai com o caixa positivo nessa operação. Então, aí tá dada a notícia, né? Parou nesse momento no levantamento detalhado aí dos clubes, vão levantar os valores, sentar na mesa, ó, você me deve X, Y, a correção é essa, isso aqui é ou não é, para tentar resolver esse problema. Mas já começaram aí a se movimentar. Outra situação que a gente vai trazer aqui agora é um desdobramento do caso Elkson. Isso mesmo, Elkson, que foi comprado pelo Botafogo, o Botafogo Associação ainda, o Vitória reclama de não ter recebido o valor, fala na casa aí de 12 milhões que o Botafogo deve ao clube baiano, e a gente vai entender a polêmica agora, pois nos últimos dias foi falado sobre essa dívida milionária, né? Mas o que realmente diz a decisão judicial? Eu procurei verificar aqui no site dosgalácticos.com, né, o valor original da ação é de R$ 651.200. A Justiça determinou correção pela taxa Selic, o que atualiza o montante para cerca de R$ 1.950.000. Ou seja, pela informação da matéria que apuramos, não há nada de 12 milhões. Segundo especialistas, esses números superdimensionados surgem de especulações, erros de cálculo ou interpretações equivocadas e não constam no processo. O documento oficial é claro, a condenação é de R$ 651.200, corrigida pela Selic, resultante em aproximadamente R$ 2 milhões. Qualquer valor além disso não tem base jurídica, como fala a matéria. Em resumo, a dívida existe, mas não chega nem perto dos 12 milhões que circulam nas redes sociais. Então tá aí, detalhada também mais uma notícia do Elkson, né? Não seria 12 milhões, pelo menos na matéria que apuramos, né? Pouco mais de R$ 651.000, mas corrigido por 15 anos da dívida, chega na casa aí dos 2 milhões de reais. Tá legal, pessoal? Você não é inscrito ainda, inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro aí da notícia, tá bom? Vamos falar agora sobre o retorno, vamos verificar como é que o Vitória tem se comportado na parte, né, na segunda metade aí do campeonato. Vitória que mira recuperação, mira manutenção no Brasileirão, e como é que está o Vitória, né, nesse segundo turno. Vamos verificar agora. Vamos lá, pessoal, tá aí a classificação do retorno, ou seja, da 19ª rodada para frente. A gente considerando aí o segundo turno da competição, Palmeiras continua líder, tem um campeonato de manutenção entre o primeiro e o segundo turno, Flamengo em segundo, Mirassol, olha só, surpreendentemente, o time que vem da Série B tem se mantido estável em relação ao primeiro turno. Cruzeiro aparece em quarto, Fluminense quinto, sexto Vasco da Gama, sétimo Botafogo, oitavo Corinthians, nono Bahia, décimo Ceará, 11º Grêmio, 12º São Paulo, e o Vitória no segundo turno apareceria na 13ª colocação com 17 pontos em 14 jogos. Então tá aí, né? O Vitória no segundo turno tem feito uma campanha de meio para baixo da tabela, né? O Vitória continua ainda na 16ª colocação, muito por conta do primeiro turno muito ruim, muito abaixo, mas tem mirado uma campanha de recuperação, e a gente tem trazido aqui que no segundo turno o Vitória tem sido sim melhor que o primeiro turno, tem sido um pouco suficiente, não ainda para cravar a permanência, mas está na briga. É um Vitória que, pelos números do primeiro turno, seria, né, virtualmente rebaixado. Mas está aqui, ó, 13º Vitória, o Atlético Mineiro seria o 14º, Juventude 15º, junto com Fortaleza, empatam em aproveitamento os dois, Juventude e Fortaleza. Bragantino, queda terrível, hein? Seria o 17º, Internacional 18º, o Santos que está na briga com a gente aqui, um segundo turno terrível, apenas 12 pontos. Se você for analisar o segundo turno, o Vitória fez 5 pontos a mais que o Santos, 17 contra 12 do Santos, e o Sport, que tem sido ruim no primeiro e também no segundo turno, né? O último do primeiro turno tem sido também o último do segundo turno, realmente o pior time aí da competição. No segundo turno, o Vitória aparece com 40,48% e o Santos com um pouco mais de 28%, 28,5%. Então você vê que o aproveitamento do Vitória no segundo turno é melhor que o aproveitamento do Santos, né, que briga também por permanência, melhor que o Internacional. Então se o Vitória, melhor que Fortaleza, melhor que o Juventude,
todos os adversários diretos do Leão. Isso é um detalhe importante para a gente verificar que se o Vitória mantiver o aproveitamento do segundo turno, vai sim se manter na Série A. Claro que vai ter 2 confrontos difíceis, Palmeiras no Allianz Parque com jogo invertido, né? Seria o Red Bull Bragantino, a CBF inverteu, colocou agora o Palmeiras, jogou o jogo do Red Bull Bragantino para a penúltima rodada, rodada 37, então Vitória sai para pegar o Palmeiras e em seguida também fora o Sport Recife, que já vai chegar rebaixado, precisa vencer nessa rodada o Flamengo, caso não vença, o Vitória vai encontrar um Sport Recife rebaixado. Vamos gerar também aqui, trazer uma outra situação, que seria a probabilidade aí de queda. Bora verificar aqui o risco de rebaixamento. Como é que está esse risco? Vitória hoje é o 5º time com mais risco de rebaixamento, 51,9%. Olha só, uma diferença só de casa para o Internacional, como cai bastante. O Vitória, que é o 16º, tem 51,9% de risco, enquanto o Internacional, que é o 15º, tem 16,9% risco de rebaixamento. Dentro da zona, o Santos tem 59,4%, quase 60%, Juventude 76,8%, Fortaleza muito arriscado, 92,6%, e aqui na UFMG o Sport já aparece com 100% de risco de rebaixamento, já cravado aí matematicamente o rebaixamento da equipe pernambucana. Então, pessoal, tá aí, né, o retorno, Vitória com aproveitamento de pouco mais de 40%, melhor que os concorrentes diretos. Trouxemos aqui detalhes do acordão entre os clubes, Vitória, Grêmio e Botafogo, né, tudo que tem sido falado nos bastidores. A situação parou no detalhamento entre os clubes, né, vão levantar os valores para retomar a conversa e a gente atualizando, como sempre, a notícia aqui para você. Então vamos ficando por aqui, agradeço demais a sua companhia, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e o Redação retornará numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal, um abraço.